Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e este é o canal Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa para aplicar nas nossas próprias vidas. Muito bem, este vídeo aqui é uma sequência de leituras comentadas que eu estou fazendo deste livro aqui, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a acompanhar desde o início para você não perder nada dessa leitura que está sendo bastante profunda e bastante provocadora. E eu espero que desperte o autocuidado nas pessoas, que despertem autoconhecimento, que tenham vontade de buscar ajuda, caso se entendam em situações como as descritas no livro. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Não deixe de participar da nossa comunidade, porque a intenção aqui é que mais pessoas sejam acolhidas, sejam despertadas de suas dores, que muitas vezes estão inconscientes, estão recalcadas. Muito bem, pessoal. Se você adquiriu o livro e quer acompanhar a leitura de forma prática, né, acompanhando aí com o seu livro, nós estamos na página 37 e a gente vai ler hoje o subtítulo Um Exemplo. Qual a ferida que não sara pouco a pouco? William Shakespeare, Otelo. Jade, um composto de várias mulheres, chegou em nossa sessão de terapia inicial externamente arrumada, competente e elegante. Ela revelou bem rapidamente e até mesmo superficialmente que não tinha ninguém próximo em sua vida, ninguém que realmente a conhecia. Seu parceiro era indiferente, distante e inacessível. Ela sabia que ele não a via de verdade. Amigos a conheciam, mas de forma distante. Sua família era o que ela chamava de uma bagunça. Ela não conheceu o pai, visto que ele partiu quando ela tinha 3 anos. Uma idade em que eventos e sentimentos podem ser relembrados. Os pais se divorciaram, ela ficou com a mãe e o pai raramente visitava. Até que ela o reencontrou na adolescência. Toda carência e anseio reprimido, os desejos emocionalmente angustiantes por um pai por todos aqueles anos de ausência a deixaram atordoada. Naquele momento, ela sabia que ele sentia o mesmo. Sabia que estavam em harmonia. Mas o entusiasmo dela não era recíproco. Ela se lembrou de sentir uma imensa decepção. E aqui eu quero comentar com vocês como é comum as meninas se decepcionarem com os pais na adolescência. Parece que quando a gente é muito criança, a gente idealiza o pai, mesmo ele estando ali, tá? Mesmo ele sendo o pai amoroso, presente, mesmo esse pai, tá? A gente idealiza e a gente tem aquela visão do pai super-herói, né? De que ele consegue tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo. Ele me trata bem, às vezes é aquele pai que está ausente, às vezes é indiferente, às vezes ele tem agressividade, mas ainda assim é idealizado, ele ainda assim é visto como super-herói. E aí a adolescência chega e a gente se depara com uma visão diferente daquela pessoa. E eu posso dizer para vocês, com quase 100% de certeza, que é muito decepcionante para quase todo mundo. Por quê? Porque aquele pai é um ser humano. Aquele pai erra, aquele pai tem defeitos, aquele pai comete algumas coisas que você acha que ele não seria capaz de fazer, mas ele é. E aí você percebe que ele é capaz de fazer. E isso decepciona. Mas aí a gente se depara com uma realidade que a gente não conhecia. Não é que ela não existia antes, entendeu? Aquele pai sempre foi daquele jeito. Mas a gente não sabia que ele era assim. Então, essa quebra de expectativa nos causa uma decepção. E nos causa uma dor que eu acho que ela é meio que inevitável quase para todo mundo. Meio que podemos dizer que ela é da condição humana. A decepção com o pai na adolescência. Até com a mãe também isso acontece. Né? A gente tem a idealização da mãe e a gente percebe que ela não é lá aquela tão perfeita assim, tão maravilhosa assim. Ela também comete erros, ela também falha, ela também faz coisas que você achou que ela não faria. Então essa decepção na adolescência ela é bastante comum, tá?
Não é culpa dos seus pais, mas ela vai acontecer. Vamos continuar com a Jade, a história dela. Ela nunca contou isso a ele ou a ninguém. Vamos voltar? Ver o que ele estava dizendo? Então eu vou ler a última frase do parágrafo para emendar a leitura aqui, porque o meu comentário cortou e eu não quero que vocês percam nada da leitura, tá? Então, ó, naquele momento, ela sabia que ele sentiu mesmo, sabia que estavam em harmonia, mas o entusiasmo dela não era recíproco. Ela se lembrou de sentir uma imensa decepção. Ela nunca contou isso a ele ou a ninguém. Em vez disso, dedicou-se completamente a ser bem-sucedida. Não preparada para lidar com a imensa decepção e perda dele mais uma vez. Ela se ocupou com escola, atividades e esportes, empenhando-se para ser a melhor em tudo. Jade nunca parou para sentir ou examinar se fazia isso como uma tentativa de ser notada por ele ou para se desviar de sua tristeza. Protegido em suas profundezas, havia um núcleo secreto do qual ninguém podia saber. Jade se certificava de que ninguém entrasse nesse espaço e lá ficava sozinha. Mesmo quando outros a viam como alguém extremamente competente, ela precisava de alguém para lhe dar segurança, pois sentia que nem tudo era sólido por dentro. Guardava muitos segredos atrás da máscara de competência. Escondia suas emoções agitadas e ansiosas. Administrava as sombras cuidadosamente e tinha tudo muito organizado. Jade aprendeu a esconder momentos pessoais atrás da cortina, pois sua vida se tornou mais uma história do que uma afirmação, nunca chegando ao real. Em sua mente, ela transformou seu pai ausente em um pai que ela desculpou porque ele disse que se preocupava. Agora estava confusa, desejando que sentimentos, emoções, a situação toda não fosse tão ruim, mas teve o pressentimento que era pior do que estava disposta a admitir. A gente se depara com a realidade, ela vai chegar. Em meio a isso tudo, Jade se perdeu. Centímetro por centímetro, há uma deslealdade, uma morte psíquica secreta que começa na infância quando uma criança não é amada e nem vista, quando o eu não é notado. Um centro de gravidade que deveria ser internalizado se desprende e torna-se danificado. O resíduo deixa a ausência de uma afirmação debilitar as raízes do sistema dela. A fantasia do pai ausente afetou todas as áreas da vida de Jade. Lidar com outra realidade mudaria seu mundo e ela não tinha certeza do que isso significaria. Enquanto isso, o relacionamento com seu parceiro não tinha nenhuma emoção. O trabalho também não a satisfazia mais. O mundo parecia destoante e ela frequentemente estava prestes a chorar. Um estado emocional desconhecido e escondido até então. Ela sentia ser a hora de examinar os problemas que havia colocado em uma caixa e trancado anos atrás. Escolheu a terapia analítica junguiana como uma forma de seguir nessa jornada. Aos poucos, ficou claro que a experiência do pai ausente se repetiu geração após geração em sua família. Seu avô paterno morreu jovem. O avô materno apenas trabalhava e fazia dinheiro. Esses pais pensavam apenas em status, posição e dinheiro, não em casa e família. E aí a gente está falando de questões culturais, né? De costumes antigos e que ainda nós vemos hoje em dia, mas que antigamente era quase 100% das pessoas. Ninguém prestava atenção nas crianças que eram criadas para serem vistas e não ouvidas. A atitude estoica prevalecia. Durante a idade adulta, Jade se viu atraída por aqueles que também eram emocionalmente indiferentes, replicando os pais que não estão por perto. Vejam a repetição de padrão, vejam a busca pelo que é familiar, pelo que é conhecido. A gente vai buscar nas nossas relações na vida adulta comportamentos que nos são familiares. Por isso, tão importante a gente criar os filhos de forma amorosa, respeitosa, para que na vida adulta eles busquem por isso. Jung comparou essa repetição do padrão familiar ao pecado psicológico, ou à maldição contínua de Atreu nas gerações. Ele reflete uma falta de consciência, um ego observador
ou afirmação de escolha. Jade é um retrato de muitas mulheres que caminham nessas páginas, despedaçando-se em lágrimas emocionais ou anestesiadas à realidade da ausência de seus pais, incertas de como sair do mar de tristeza para alcançar a si mesmas. Elas não devem ver, assim como ninguém mais. Os seus interiores estão trancados a 7 chaves. As mulheres se fecham, né? Elas viram uma concha, elas ficam para dentro, se retraem a esse nível de ninguém conhecê-las. Uma citação aqui. Por meio de fantasias, introjeção e identificação, o objeto perdido é levado à psique, onde toma uma nova vida intrapsíquica. Essa é a ironia do desenvolvimento humano, que a aceitação da perda no mundo externo encontra uma recriação correspondente do objeto no mundo interior. Então, o que vai acontecer aqui é que a criança acaba tendo que aceitar que ela foi abandonada, que o pai não está ali, ela percebe isso, ela cresce dessa forma, mas isso não fica no externo. Ela internaliza essa dor, essa falta, esse abandono, esse desconsolo, vai fazer parte dela, vai constituir a pessoa que ela é. A perda internalizada busca reconhecimento consciente, se isto é para ser encontrado, e então trabalha para transformar as necessidades reprimidas e não desenvolvidas. Anseio, segundo o dicionário, é um forte e persistente desejo, especialmente por algo inatingível ou distante. Está relacionado com ter fome de algo, desejar, anelar. Desde as primeiras feridas relacionais e emocionais com o pai ausente, a dependência é frustrada e não há motivo para esperar por algo e nada que possa ser imaginado. Com um pouco de conhecimento de um pai pessoal, Jade lidou com seu anseio adotando ideias e padrões coletivos. Ela é filha do pai soberano, patriarcal, global, fortalecido, sem a presença de um pai pessoal. Em casos semelhantes, algumas mulheres protegem-se ao se afastarem. Algumas adotam o caminho do pai em uma atitude de hiperpoder. Ou, como Jade, por meio de seu intelecto e conquistas, edificam vidas profissionais bem-sucedidas, mas cortam toda a emoção ou intimidade. Vocês já fizeram isso? De sentir que vocês vão focar muito numa coisa para não precisar sentir? Para não desenvolver relações afetivas, emocionais com as pessoas que estão ao redor de vocês? Será? Pensem um pouco sobre isso. Não precisa colocar no comentário aqui não, porque isso é muito pessoal. Mas pensem sobre isso. Como isso é para vocês? Talvez a gente possa encontrar alguma coisa aqui que te indique que existiu uma falta, tá? Jade sonhou estar em um local de pintura mecânica com todos os equipamentos e aparelhos. Ela não conseguia alcançar o homem que amava. O sonho foi recorrente por anos. Representava a sua busca por si mesma, pelo outro e pelo pai. Um sonho sem cor que a deixou muito frustrada, com anseios e com o sentimento de não ser amada. O anseio é muitas vezes acompanhado por emoções de vergonha, ira, terror e solidão. Então, veja, a gente não fica só com ansiedade, a gente não fica só com a sensação de que não somos amadas, de que não somos dignas de amor. A gente também tem vergonha, raiva, terror, medo, solidão. Desencadeia diversos aspectos de sentimentos, diversas esferas diferentes e que podem nos levar para um caminho bastante distorcido, bastante nebuloso. Expressa a dor de querer tanto amor que é como uma dor na alma. A perda foi sentida imensamente e teve que ser negada enquanto a intensidade da emoção paradoxalmente chegou ao seu núcleo. A perda do pai afeta fundamentalmente a estruturação da psique humana. Ansiar é uma necessidade vital que emerge das profundezas do inconsciente para o consciente. Quando ansiamos, buscamos inclusão, aceitação e amor. Essa emoção é como um fogo alquímico, deixando as superfluidades em cinzas. Ansiar é uma centelha e o impulso para atravessar o fogo.
As qualidades do pai habitam o mundo interior da filha e afetam seu mundo exterior de forma social e cultural. É por isso que cada jornada pessoal, como as descritas aqui, tem ramificações coletivas. O contato inicial do sistema límbico com pais e mães moldam o caráter, estabelecendo os circuitos para hábitos emocionais e padrões de conexão, que muitos influenciam o que trazemos para todas as relações subsequentes, dependendo do cuidado ou toxicidade que essas relações formativas tiveram. O resultado das dificuldades de uma mulher para sentir-se psicologicamente e socialmente completa, integrada e diversificada é, em grande parte, moldado pela relação pai-filha. Ainda assim, exemplo após exemplo, a filha é deixada como um espaço em branco onde um pai deveria estar. Às vezes, ela não tem nada a dizer sobre ele. As emoções estão tão mortas e por tanto tempo que não há reação. A pessoa acaba ficando sem reação. Ela acaba ficando apática. Ela perde a habilidade de sentir. Filhas passam por muitas voltas e reviravoltas para se encontrarem. Os pais são responsáveis pelo bem-estar emocional de suas filhas, e, sem sua interação emocional, a perda e a ausência imploram para serem preenchidas, criando a energia necessária para mover o difícil peso da falta. A ausência paterna afeta a personalidade da filha e afeta o mundo representacional interno subjetivo. A filha pode negar suas necessidades ao prover por seu pai, enquanto ele a persuade a ter simpatia por ele, esperando ser adulado e obedecido. Ela pode também se identificar com ele como uma forma de se apegar a ele, mas isso pode significar que ela também assume os fracassos e ansiedades dele. Sobretudo, os desejos dela foram formulados estreitos demais ou substituídos por sementes de recusa. O processo analítico necessita desativar e desfazer experiências enigmáticas, muitas vezes desagradáveis, e às vezes mais aterrorizantes do que a filha gostaria de lembrar. O problema é particularmente complexo, pois a ausência paterna se sobrepõe a tudo. A filha se torna diminutiva e ao poder paterno é dado autoridade demais, especialmente quando desconhecido. É aquilo que eu falei para vocês. Quando o pai não existe, ela idealiza tanto aquele pai que ela fica pensando em como ele seria, o que ele ia gostar, o que ele não ia gostar, e ela fica tentando atender essas demandas que não existem. Mas ela se molda dessa forma. Ela se faz desse jeito, porque é preciso preencher esse buraco. Essa necessidade, esse anseio que ela está falando aqui é isso. A gente precisa ter uma relação amorosa com o pai. Isso é tão fundamental, é tão importante, que a gente vai fazer isso mesmo quando o pai não existe. Mesmo quando ele não está ali. Forte, né? E até estranho, mas é isso mesmo. O ser humano é estranho. A análise da perda leva à recapitulação de experiências iniciais, o que ativa sentimentos e emoções. A ausência do pai é uma perda psicológica, emocional, física e cultural, dificilmente lamentada. Essa perda não teve a consideração devida. Como a filha lamenta o que nunca teve e o que não foi reconhecido, ela pode descobrir que odeia o pai ausente, o apego que não era apego afinal. Ela pode mergulhar em uma depressão amarga. Uma tristeza permeia e indica as áreas feridas onde ela se sente inaceitável e afligida com falhas fundamentais. Para ela, a presença paterna e a experiência de ser vista ou de ter uma boa ressonância com ele permanecem estéreis. Para um indivíduo vir a ser, ele precisa libertar-se de certas tiranias internas e externas. E isso é uma coisa importante que a gente faz na terapia, na análise. Um bom terapeuta, ele não vai transformar você em outra pessoa. Ele vai te ajudar a achar quem você verdadeiramente é. Sem essa atenção de expectativas, sem essa necessidade de atender o outro. Você, cru. Você, sozinho. Quem é você? É isso que a gente faz na terapia. E aí, se você descobrir que você é uma pessoa que você não gosta de ser,
você pode mudar. Você pode trabalhar nisso para ser quem você é. Mas o primeiro passo, a gente vai olhar para as dores. E esse é um passo difícil. Por isso, muitas pessoas não passam da primeira parte da terapia. Por isso também é uma terapia longa. Porque quantas dores você tem? Por quanto tempo você vai precisar trabalhar nelas? Entendem? Análise é uma coisa maravilhosa. Mas você precisa estar disposto a fazer, disposto a mexer no que dói, abrir a ferida, passar mertiolate daquele que doía, sabe? Não esse de agora, que não arde. Aquele que ardia. Lavar com escovinha para tirar toda a sujeira que tem ali. Vai doer, mas vai curar. Vai passar. É isso que a análise faz. O conflito entre necessidades por proximidade e por diferenciação precisa que o si mesmo entre em conflito consigo mesmo e com o outro. Mas isso é difícil quando uma verdadeira e crucial parte de si mesma não foi refletida nos olhos do pai. Gerações de pais que tiveram dificuldade em desenvolver e manter relações amáveis com suas filhas também nunca tiveram relações afetuosas com seus próprios pais. E aqui eu volto a dizer, é muito duro o que a gente sofre dos nossos pais. Mas eles também sofreram dos pais deles, que por sua vez também sofreram dos seus pais, entendem? Então é como se não é tirar a responsabilidade de ninguém, mas ao mesmo tempo não é tornar essa dificuldade em se relacionar com o filho uma maldade, entendem? Às vezes, muitas vezes, isso é reflexo do que aquela pessoa também viveu na infância. Então, eu tive as minhas dores na infância, os meus pais tiveram as deles, os meus avós, os meus bisavós, e assim nós fomos passando de geração em geração dores. E por isso esse tempo que nós estamos vivendo é muito especial, porque a gente está tendo a oportunidade de não ter como referência só o que nos foi ensinado em família. O acesso à informação, o acesso a coisas que até então nós desconhecíamos, é algo muito valioso, que pode de fato transformar a sociedade para melhor. Mas aí depende das pessoas quererem buscar o melhor. Se elas buscarem coisas ruins, elas vão achar coisas ruins, né? Então, eu preciso pedir para vocês compartilharem esse vídeo, essa sequência de vídeos, para pessoas que vocês entendem que precisam ouvir sobre isso. Tá gostando do conteúdo? Compartilha com alguém, comente, curta, se inscreva, porque de fato a gente vai conseguir atingir uma sociedade melhor, transformar a sociedade de uma forma melhor, se nós pudermos ter acesso a bons conteúdos, a boa informação. Tem muita porcaria por aí. Então, compartilhe o que você considera bom, tá? Onde é que eu parei? Os pais que não tiveram pais amorosos estão inconscientemente repetindo essas experiências. É isso. Essa perda é o que muitos identificam, pois é, infelizmente, uma história comum. O pai ainda não é reconhecido como uma figura definitiva de parentesco, embora seja frequentemente glorificado com a lógica de que fez o melhor que pôde, e por isso é inocente. Ao manter essa imagem intacta, seja precisa ou não, a filha tem que negar os problemas e aceitar as decepções, perdas e anseios. Um cuidado paterno insuficiente cria culpa, tristeza e traição. A ausência do pai leva a uma destruição de experiências essenciais. A filha enfrenta obstáculos para acessar desejo ou agressão. Dois componentes necessários para se conhecer e para desenvolver seus talentos, negando assim seu ímpeto criativo e criando várias consequências psicológicas. A busca de um pai com emoções e sentimentos presentes ilustra o quanto a sua falta tem sido sentida. Isso é totalmente replicado quando se procura por informação sobre pais e filhas. Não há muito na literatura popular que contenha uma perspectiva interna e ponderada. Às vezes, encontramos um foco superficial ou comportamental, mas nenhum reconhecimento das complexidades e dificuldades da dinâmica entre pai e filha.
Muitas vezes, há referências de como a filha pode melhorar isso. As atitudes simplificadas refletem uma negligência das complexas camadas que compõem a relação pai e filha. A gente está, de fato, numa sociedade em que a falta do pai é amplamente disseminada. A gente está numa sociedade em que a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe como essas coisas acontecem. A gente não sabe por que as pessoas não se responsabilizam pelo que elas fazem. A gente não sabe por que fizeram o que fizeram com a gente. E a gente não sabe como fazer diferente. A psicanálise, ela vem nesse lugar, onde a gente vai olhar para essas coisas e vai falar: tá bom, aconteceu comigo, o que eu vou fazer com isso agora? E aí a gente vai descobrir o que cada pessoa vai fazer com isso agora. Tanto os traumas, as consequências, quanto a forma de lidar com isso depois é muito particular, é muito individual. O livro traz uma reflexão e às vezes ele pode generalizar algumas coisas. Mas de forma alguma você deve tomar isso como verdade absoluta, porque para você pode ser diferente. E isso não quer dizer que para você está errado, entendeu? A forma com que a gente vai receber o que nos fizeram, a forma como a gente vai processar o que nos fizeram e a forma como a gente pode ressignificar isso é muito individual. E aqui eu deixo um convite para vocês, para que vocês avaliem se vocês estão em condições ou não de fazer uma análise. Se isso seria de ajuda para vocês. Mas, de qualquer forma, eu convido vocês a continuarem aqui, porque a leitura desse livro, como eu já disse antes, parece muito com uma terapia em grupo, porque a gente vê histórias de outras pessoas que podem ser aplicadas para nós. A gente consegue olhar para nós mesmas tendo a história de outra pessoa sendo contada. Então, isso é bastante valioso. Lembre de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Te vejo por lá. Um grande beijo. Tchau!